12 regras simples de etiqueta à mesa que toda mulher que deseja ser mais elegante, mais interessante, ter uma marca pessoal mais envolvente precisa saber. É disso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Aqui nós falamos muito sobre imagem, elegância, posicionamento, só que muitas pessoas ainda pensam que imagem e elegância está ligada somente à roupa e à aparência, quando na verdade o nosso comportamento, a forma que nós nos comportamos, também fala sobre quem somos. E um dos lugares que isso fica mais evidente é a mesa. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, sou estrategista de marca pessoal, de imagem e não sou especialista em etiqueta formal, mas ao longo dos anos estudando sobre elegância, comportamento e refinamento, eu também acabei estudando sobre etiqueta, sobre princípios que também comunicam ao nosso respeito, que também falam sobre nós, né? E isso reflete diretamente na sua marca pessoal, na sua imagem e na sua elegância. E eu sei que tem muita gente que acha que a etiqueta é só um conjunto de regras rígidas, um excesso de formalidade ou até uma futilidade. Mas na verdade, a maioria das regras de etiqueta, elas não foram criadas para ter uma formalidade, né? Mas sim para criar um ambiente mais agradável, uma convivência mais harmoniosa entre as pessoas. Então, quando a gente entende o real sentido das regras de etiqueta, a gente começa a enxergar de outra forma a etiqueta e entende que pequenos gestos eles podem demonstrar respeito, consideração e gentileza pelo outro. Então, a mesa é um espaço muito importante de convivência desde sempre, né? Desde uma reunião familiar, um jantar entre amigos ou até em um ambiente profissional. E é um lugar muito propício, né, para demonstrar cuidado, gentileza, respeito, elegância ou o contrário. E é por isso que eu decidi trazer aqui hoje nesse vídeo 12 regras simples de etiqueta que toda mulher que quer ser mais interessante, mais elegante, precisa saber. E sem mais delongas, vamos à primeira regra de etiqueta à mesa, que é: jamais, nunca, em hipótese alguma, coloque a sua bolsa em cima da mesa. Maravilhosa. Isso mesmo. Então, se você está chegando no restaurante para comer, não coloque a bolsa em cima da mesa. Primeiro, porque isso é anti-higiênico, né? Já que a nossa bolsa ela carrega várias bactérias e afins. E também porque você pode estar invadindo o espaço do outro quando você coloca a sua bolsa ou até o celular também em cima da mesa. O celular é outro que também é cheio de germe, né? Então não é nada elegante, muito menos higiênico colocar o celular e a bolsa em cima da mesa. E como eu disse, também corre o risco de invadir o espaço do outro, né? Porque nós vamos acabar ocupando mais espaço ali da mesa. Então, onde que você pode colocar a sua bolsa? Primeira opção, você pode colocar ela em uma cadeira ao lado, se tiver disponível. Outra opção, você pode colocar a bolsa no colo, apesar de não ser muito confortável, né? Principalmente se for uma bolsa maior. Mas temos mais possibilidades. Você pode colocar a sua bolsa também atrás de você, entre as suas costas e a cadeira, o encosto da cadeira, né? E também uma outra possibilidade, que é a minha favorita, é o gancho portátil. Eu sempre ando com um na minha bolsa, você encontra facilmente na internet para comprar e você coloca a sua bolsa nesse gancho e prende ele na mesa. É uma opção que fica bastante segura a sua bolsa, bem elegante porque é muito chique o gancho portátil, tem de vários modelos também. E também é confortável, porque você não tem que ficar ali com a sua bolsa em cima do colo, por exemplo. E antes de irmos para a segunda regra, é importante falar de algo que é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, que é: evite usar o celular à mesa. Então a mesa ali é uma ocasião, é um ambiente, é um espaço de convivência. Quando você fica ali no celular, não é nada elegante, não é nada confortável para as outras pessoas, você acaba impedindo que ocorra, né, esse momento ali de convivência das pessoas umas com as outras. Então, evite mexer no celular. Claro, se for uma situação de urgência, você pede licença, se retira para falar, mas evitar realmente o uso do celular à mesa é muito chique e elegante. E vamos então para a segunda regra de etiqueta, que agora sim é mais etiqueta à mesa na prática mesmo, que é: coloque o guardanapo no seu colo assim que você sentar.
Então, logo após sentar, se for em um restaurante, você já pega lá o guardanapo de pano, né, e coloca no seu colo. Se for em uma casa onde você foi convidado em alguma outra ocasião, você não coloca imediatamente assim que você senta. Você espera as pessoas anunciarem a refeição, né? Anunciarem o jantar, anunciarem o almoço, enfim. Mas se for em um restaurante, você já pode chegar, sentou e já coloca ali o guardanapo no seu colo, porque você está sinalizando que você está pronta para ser servida. E aí, como eu disse, você vai colocar no colo, não é na blusa, não é na mesa, é no colo. Porque a ideia aqui, né, é que você use ele para limpar, se você precisar, a boca ou as mãos discretamente. Então, eu até trouxe aqui um guardanapo para demonstrar como é que você vai colocar esse guardanapo. Pegou lá o guardanapo, discretamente, você não vai fazer isso, nada disso, tá? Vai pegar delicadamente, vai dobrar ele, principalmente se ele for grande, se ele for pequeno não é necessário, mas se ele for grande, preferencialmente você vai dobrá-lo e vai colocar no seu colo com a dobra virada para você. Ó, virada para você. Por quê? Porque você vai usar a parte interna do guardanapo para limpar-se se você precisar, tá? Delicadamente. Você não vai também esfregar aqui, você vai limpar dando pequenas batidinhas. E aí você vai esconder, limpando com a parte interna do guardanapo, você esconde a sujeira, então ela não fica exposta e nem corre o risco também de você se sujar, né? Ou às vezes você vai manchar de batom aqui, aí não vai ficar aparecendo se você limpa com a parte interna. Então, esse é o sentido dessa regra. Então, aqui, ó, deixo ele aqui dobrado, com a dobra virada para você. Se você for sair da mesa, você vai pegar o guardanapo e vai deixar ele do seu lado esquerdo. Isso sinaliza que você terminou a sua refeição e que os pratos, né, podem ser retirados, os talheres podem ser retirados. Como que você vai colocar esse guardanapo lá? Você não vai dobrar ele e colocar do lado esquerdo, nem vai também amassar e colocar. Você vai simplesmente pegar ele pelo centro, pelo meio aqui no seu colo. Você vai simplesmente pegar ele pelo centro, pelo meio aqui do seu colo, assim, e vai colocar aqui ao lado do seu talher, né, do lado esquerdo. Então veja que a regra de etiqueta ela tem um sentido. Nesse caso aqui, você vai ter um guardanapo para se limpar se você precisar, para que você não fique suja. E também você vai fazer isso de forma discreta, para não chamar a atenção das pessoas e também para que não seja desagradável ou constrangedor, né, para as pessoas virem ali o guardanapo sujo, enfim, é realmente prezando por um ambiente agradável e harmônico. Então veja que quando você entende o sentido da etiqueta, você acha ela linda e necessária. E a terceira regra é: não comece a comer antes que todos estejam servidos. Essa regra ela comunica consideração pelo outro. Então, se você está em um restaurante com outras pessoas, por exemplo, e o seu pedido chegou primeiro, o adequado é que você aguarde que o pedido das demais pessoas também chegue, para assim você começar a comer. Tem um porém, né? Se as pessoas falarem, por favor, pode começar a comer, não tem problema, você pode começar a comer. Também, em caso de ter um anfitriã, então se você está em um jantar na casa de alguém ou em algum evento, você espera o anfitriã se servir e começar a comer, para assim você também começar a comer. Então, primeiro, a anfitriã, o anfitrião, eles se servem para depois você se servir. A não ser, mais uma vez, que eles insistam que você comece. Aí você não só pode, como deve se servir primeiro. E vamos à quarta regra de etiqueta, que é o uso correto da taça. Então, eu até trouxe um aqui para demonstrar também. Primeira coisa, não segure a taça pelo bojo, assim. E nem assim também, que é muito comum. Por que que isso aqui não é adequado, conforme a etiqueta também não é elegante? Porque se você segura pelo bojo, você vai primeiro esquentar a sua bebida com o calor das suas mãos e também você vai manchar a taça de cristal, não vai ficar elegante, não vai ficar bonito, entende? Não vai ficar visivelmente bonito nem elegante. Então, não segure pelo bojo. Também não segure assim pela base, porque pode passar assim um tom meio soberbo, sabe?
inconscientemente, no inconsciente coletivo, a gente enxerga isso. Nossa, mas que pessoa mais soberba, né? Tá com nojinho da taça. Enfim, então não segure pela base também. A forma adequada é segurar a taça pela haste, afinal, gente, foi para isso que ela foi feita, né, gente? Para ser segurada pela haste. Então, segure dessa forma, que assim você vai evitar de esquentar a sua bebida e também vai evitar de manchar a taça. Um outro ponto importante sobre a taça é evite manchar toda a borda aqui da taça de batom. Então, muitas vezes, se você está de batom, inevitavelmente, né, você vai manchar um pouquinho quando você toma. Tomou? Fica uma manchinha aqui. O que que você precisa evitar, né? Ficar tomando por toda a borda da taça. Então, você toma um gole aqui, depois toma um gole aqui, aí fica toda manchada de batom. Isso também não é adequado, não é elegante. Então, o que que você pode fazer? Procurar sempre tomar a bebida pelo mesmo lado. Então, você tomou aqui, manchou aqui, então você continua tomando pelo mesmo lado. Assim, você acaba evitando que fique toda manchada a sua taça. Vamos à quinta regra, que é não assoprar a comida. Pois é, não é elegante você assoprar a sua sopa, seu chá, café, qualquer comida que seja, né? Tá ali quente, você vai assoprar. Não é interessante. Por quê? Porque quando a gente assopra, a gente acaba correndo o risco de respingar saliva no nosso prato e também no prato das pessoas, o que não é nada higiênico e nem elegante, né? Então evita assoprar. Além de também comunicar pressa, comunica que você está muito impaciente, que você não tem paciência para esperar a comida esfriar. Isso também não é elegante à mesa, né? A mesa é um momento ali de leveza, de calma e não de impaciência, de pressa. Então isso não soa muito elegante. Na verdade, não soa nada elegante. E um outro ponto a respeito dessa regra é que o barulho que a gente faz quando assopra a comida pode também soar desagradável para as outras pessoas que estão ali ao redor, né? Então, o que deve ser feito? O adequado é que você espere esfriar naturalmente. Você pode também mexer, se for uma sopa, um café, um chá, você pode mexer para esfriar mais rápido. Lembrando que você não mexe assim, você mexe assim, delicadamente. Sexta regra de etiqueta à mesa é não corte toda a carne de uma vez. Então, sabe quando você pega lá o bife e vai corta ele todinho? Não só a carne, né? Qualquer alimento. Não é adequado que você corte todo de uma vez, e sim que você corte e vá comendo. À medida que você vai comendo, você vai cortando. Por quê? Porque mais uma vez você sinaliza aí uma mensagem de eu estou apressada, eu estou impaciente, né? E não é nada interessante essa comunicação durante a mesa. Além do que, quando você deixa ali a carne inteira e vai cortando ela aos poucos, você mantém ela aquecida. E aqui eu já aproveito e abro um parêntese para falar mais uma coisa óbvia, mas muito importante. Não fale de boca cheia, evite falar de boca cheia, principalmente em uma situação formal. É muito deselegante, é bem constrangedor, né? Então, evite falar de boca cheia. Perceba que as regras, todas têm um sentido, né? Então, por que eu não posso cortar a carne toda de uma vez? Porque vai esfriar mais rápido. Também porque você vai passar uma mensagem de pressa, de impaciência, que não é legal, não é agradável, entende? Então tudo tem um porquê. E a sétima regra é não gesticule com os talheres à mão. Então, se você, assim como eu, fala com as mãos também, quando você estiver comendo ali na refeição, não gesticule com os talheres nas mãos. Você vai falar, então você descansa os talheres no prato, fala e depois você volta a comer. Por quê? Porque já pensou você lá falando e gesticulando com uma faca e um garfo na mão? Fica uma coisa meio descontrolada, né, desorganizada e também fica algo até uma aparência agressiva e é até arriscado, né, machucar alguém, enfim. Então, não gesticule com os talheres nas mãos. Vai falar, descansa os talheres no prato, também não descansa na mesa. Depois que o talher foi para o prato, ele não volta para a mesa. Deixa ele descansando no próprio prato. A oitava regra de etiqueta é não retocar maquiagem à mesa, nem um batonzinho sequer, isso mesmo. Porque a mesa não é lugar para isso, né? Como eu disse, a mesa é um lugar de fazer a refeição e também de convivência.
harmônico, agradável. Então não é lugar para a gente estar lá retocando a maquiagem. Se você sentir necessidade de retocar a maquiagem, você pede licença, levanta e vai ao banheiro, mas evita fazer isso na mesa. E aí também temos a 8ª regra, que é evite mexer nos seus cabelos quando você estiver à mesa, por uma questão também de higiene. Então, quando a gente mexe nos cabelos, corre o risco de cair cabelo ali na comida das pessoas, na sua comida, e é bem desagradável. Então, durante a refeição, enquanto você estiver à mesa, evite soltar os cabelos, evite prender os cabelos, mexer nos cabelos, qualquer coisa com os cabelos, evite. 9ª regra. Na verdade, essa já foi a 9ª, gente. Evite mexer nos cabelos. A 10ª é: evite assuntos polêmicos e assuntos pesados à mesa. Então, muitas vezes, a gente faz isso e nem percebe, né? Trazendo história que ficou sabendo, uma história triste, uma história... ou então um assunto polêmico. A mulher elegante, ela não traz esses assuntos para a mesa e nem alimenta esses assuntos quando alguém, outra pessoa, né, traz para a mesa. Então, se alguém começou a falar de assunto polêmico, política, assuntos pesados, a mulher elegante não alimenta isso. Ela não fala, ela fica na dela e também não traz esse tipo de assunto para a mesa. A 11ª regra é cuidar com os braços na mesa. Então, primeira coisa, evite, né, deixar o braço assim aberto. Então, você vai comer, evite fazer isso aqui. Vai pegar uma xícara ou uma taça, evite pegar assim. Sempre fechadinho assim, ó, sem asa. Asa não, tá? Fechadinho assim. Comer também fechado o braço. Por quê? Porque você evita de, mais uma vez, invadir o espaço ali da outra pessoa, né? Acabar tocando na outra pessoa, o que não é agradável, não é confortável. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa é também aquela regrinha básica de você não colocar os cotovelos sobre a mesa, né? Os antebraços podem ser colocados e os punhos, né, eventualmente, mas jamais os cotovelos. Isso, inclusive, tem raiz histórica, né? Porque antigamente as mesas elas não eram pesadas, nem sólidas e seguras como são hoje. Elas eram como se fosse uma tábua, né? Que não era muito equilibrada, não tinha muito equilíbrio, não tinha muita sustentação. E como as pessoas comiam todas do mesmo lado, se alguém fizesse isso, corria o risco de derramar, né, de derrubar comida, bebida nas pessoas. Então, até hoje se estende essa regra, porque também não é elegante você ficar assim, né? Parece ali que você está muito relaxada, enfim. Então, não é interessante, principalmente na etiqueta formal. E a 12ª regra de etiqueta é tenha atenção aos talheres. Então, eu já falei, né, que depois que você leva o talher para o prato, você não descansa ele na mesa, descansa no prato. E agora, para encerrar a refeição, você também usa os talheres para sinalizar isso para o garçom, por exemplo. Então, terminou a refeição, você posiciona os talheres paralelos um ao outro, né? Então, um do lado do outro, juntos, e você está sinalizando que você encerrou a sua refeição e que ela estava agradável. Então veja que geralmente as regras de etiqueta, como um todo, no geral mesmo, elas vão levar em consideração 3 pontos: a consideração pelos outros, a discrição e a harmonia social. Então, maravilhosa, a etiqueta ela não serve para encher a nossa vida de regras chatas, engessadas ou até fúteis. Na verdade, a etiqueta ela vem para trazer mais harmonia para nossa convivência. E eu tenho certeza que se você colocar essas regras aqui em prática, você vai passar assim na sua imagem, uma imagem de uma mulher elegante, interessante, que conhece da etiqueta e também entende a importância dela para a boa convivência. Eu quero saber agora se você gostou desse tipo de vídeo sobre etiqueta. Se sim, curte para eu saber que você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.